caríssimos alunos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a professora Érica Hernandes, leciono as disciplinas Direito e Processo Penal e me sinto muito honrada de estar com esta comunicação com os senhores acerca dos reflexos penais da infringência de determinação do poder público. Então, nós vamos falar sobre os aspectos penais relativos ao descumprimento de determinação do poder público. Bem, mas quando se iniciou a nossa preocupação? Lá em 2019, nós passamos a ter notícias, através dos mais diversos meios de comunicação, de que um novo vírus vinha assolando o território chinês, causando inúmeras mortes e muitas complicações de saúde advindas nesta nova doença. Bem, mas, embora extremamente compadecida com a situação que os chineses vivenciavam, aquilo ainda era um pouco irreal, me parecia um pouco irreal, né? Estava lá na China, infelizmente causando muitos óbitos, mas naquele momento, naquelas primeiras informações, nós pensávamos que era algo restrito ao território chinês. Não demorou muito para que nós tivéssemos informações de que aquele vírus estava se alastrando pelos mais diversos países. E não foi diferente aqui no Brasil. Logo, nós tivemos notícias que o vírus estava em território nacional. Aquilo que era uma realidade para os chineses passou a ser uma triste realidade para pessoas dos mais diversos países, inclusive o Brasil. E, dada a seriedade da questão, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de pandemia. Estávamos vivenciando uma situação de pandemia. E com a chegada do vírus no Brasil, o poder público passou a regulamentar a questão, estabelecendo medidas sanitárias preventivas de modo a evitar a propagação deste vírus em território nacional. E, com isso, surgiram aí as primeiras questões, os primeiros questionamentos advindos do descumprimento dessas medidas preventivas, as medidas sanitárias preventivas. Passou a se questionar quais eram os tipos penais que incidiriam sobre condutas ligadas ao descumprimento destas determinações do poder público. Bem, nós podemos visualizar um sem fim de infrações penais decorrentes desta situação. Temos aqui alguns tipos penais que, pessoalmente, acredito que incidirão, mas, neste momento, eu prefiro, me socorrer de doutrina abalizada no intuito de trazer um rol dos principais tipos penais possivelmente incidentes nessa situação. Já advirto que este rol não é um rol exaustivo, é um rol meramente exemplificativo, pois eu busquei trazer elementos bem ligadinhos, bem unidos à questão desta nova doença e, consequente, descumprimento de determinações do poder público. Então, dentro desse rol, nós podemos pensar ali, primeiramente, no artigo 131 do Código Penal, que traz o perigo de contágio de moléstia grave. Mas não é o único. Podemos pensar no artigo 267 do Código Penal, que traz o crime de epidemia. Podemos pensar no artigo 268 do Código Penal, que fala de infração de medida sanitária preventiva. Podemos pensar também, igualmente,
na omissão de notificação de doença, presente no artigo 289 do Código Penal, assim como podemos pensar naquele crime capitulado no artigo 273 do Código Penal, que envolve em falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E podemos pensar no crime de desobediência. Face à nossa restrita análise neste momento, nós vamos versar sobre 2 tipos penais. O artigo 268 do Código Penal e o artigo 330 do Código Penal, respectivamente, infração de medida sanitária preventiva e o crime de desobediência. Bem, mas vamos fazer um pequeno esforço acerca de como essa situação se desenhou, de como este cenário veio a ser desenhado. Em 6 de fevereiro de 2020, entrou em vigor a Lei 13.979, que trazia especificamente determinações, de medidas preventivas de modo a evitar a proliferação, a propagação do coronavírus, certo? Já se tinha ciência que era uma crise mundial, que estava trazendo contornos de pandemia e rapidamente o governo brasileiro trouxe a regulamentação de medidas sanitárias. Bem, mas vamos focar em um aspecto aqui da lei. No artigo 3º, foi elencado entre essas medidas, passíveis de evitar a propagação do coronavírus, a quarentena e o isolamento. Mas a lei não exauriu a questão. Tivemos, logo a seguir, a edição da Portaria 356 do Ministério da Saúde. E esta portaria, ela veio a esmiuçar, veio a detalhar o que devia ser entendido por isolamento, o que devia ser entendido por quarentena, e já trouxe que, uma vez descumpridas tais medidas, entre muitas outras, a pessoa estaria passível de responsabilização, certo? Nos termos da lei. Mas esta não foi a única portaria. Nós tivemos, em março de 2020, a edição de uma portaria interministerial, porque envolveu o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Saúde. E esta portaria foi numerada como portaria número 5. Então, ela trouxe a compulsoriedade, reafirmou a compulsoriedade de se observar aquelas medidas sanitárias de natureza preventiva e a respectiva responsabilização em virtude do descumprimento de tais medidas, desde que essas medidas sejam compulsórias. Então, ela é uma portaria que versa mais sobre o aspecto penal, que esmiuçou melhor, nos trouxe um melhor delineamento das questões de natureza penal. No artigo 4º desta portaria interministerial, foi dito que as pessoas que descumprirem aquelas medidas sanitárias de natureza preventiva estariam sujeitas às sanções existentes no artigo 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva, e artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Desde que as pessoas descumprissem as medidas compulsórias de isolamento, necessidade
de realização de exames e tratamento ambulatoriais e realização de testes laboratoriais. Então, imagine o seguinte cenário. Foi imposto ao indivíduo que ele ficasse em isolamento ou foi determinado de maneira compulsória que aquela pessoa se submetesse a um exame médico, a um tratamento médico, a um teste laboratorial e essa pessoa descumpriu. Portanto, nos termos da lei, ela estaria passível das sanções presentes no artigo 268 e 330 do Código Penal. Nos chama a atenção que, logo após a edição da portaria, a doutrina começou a se posicionar, acerca da impossibilidade de aplicação do artigo 330 a estas hipóteses de descumprimento de medidas compulsórias, de medidas obrigatórias impostas pelo poder público. Por quê? Qual foi a principal alegação? O artigo 268, ele é bem específico em relação ao descumprimento de tais medidas. E, por isso, o artigo 330, desobediência, ele ficaria, impossibilitado de ser utilizado. Então, me valho agora da doutrina de Rogério Sanches Cunha, de Jamil Chaim, e essa mesma opinião é compartilhada por Davi Tangerino, acerca dessa questão entre este, vamos supor, entre aspas, conflito entre o artigo de aplicabilidade entre o artigo 268 e 330 do Código Penal. Vejamos o que eles nos dizem. Na prática, parece-nos difícil, se não impossível, o reconhecimento do crime de desobediência, artigo 330, pois a infração de determinações do poder público destinadas a impedir a introdução ou propagação do Covid-19 ensejará inevitavelmente o reconhecimento do crime de infração de medida sanitária preventiva, que é mais grave e prevalece sobre o artigo 330. Aí pode vir o questionamento: em que consistem tais crimes? Vamos começar pelo artigo 268 do Código Penal. Observem a redação do tipo penal. Infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou se este agente é médico, enfermeiro, farmacêutico ou dentista. Bem, já percebemos de que se trata de uma norma penal em branco, ou seja, aquele corpo em busca de alma, aquele tipo penal que precisa ser complementado por uma outra norma. E a conduta aqui, tem por ação nuclear o verbo infringir, no caso, determinação do poder público e, mais especificamente ainda no nosso caso, determinação do poder público destinado a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Bem, mas o que é doença contagiosa? É qualquer moléstia capaz de ser transmitida de uma pessoa para outra, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. Então vamos lá, vamos pensar, quando a gente poderia ter aqui a configuração do artigo 268. Imagine que uma pessoa contraiu o Covid, contraiu o coronavírus e foi imposta a medida de isolamento. Ah, mas ficar em casa é muito ruim, ficar em casa é muito chato. E essa pessoa resolveu, não obstante a proibição de sair de casa,
Ela resolveu dar umas voltas na rua. Vou pra rua. Pronto. Acabou de cometer o artigo 268 do Código Penal. Se efetivamente descumpriu, temos o crime consumado. E este crime é um crime comum, ou seja, não se exige nenhuma qualidade especial de sujeito ativo, e é um crime também doloso. Mas vamos voltar aqui. Em regra, ele é um crime comum, certo? É um crime comum, mas não se esqueçam que o parágrafo único traz uma causa de aumento de pena de 1/3 em virtude da qualidade especial de sujeito ativo. Então, se o sujeito ativo for funcionário da saúde pública, se for médico, se for dentista, se for enfermeiro, se for farmacêutico, incidirá essa causa de aumento de pena. Como vítima deste delito, nós temos a coletividade. Então, a coletividade surge como sujeito passivo. É um delito de perigo comum, também chamado de perigo abstrato. Por quê? Porque não exige que nenhuma pessoa venha a ser efetivamente contaminada para que esse delito alcance o seu momento consumativo. Basta o descumprimento daquela determinação emanada pela autoridade competente do poder público. Então, com a mera violação daquela determinação, nós já temos a consumação do delito. E aí? Será que esse delito admite a forma tentada? Sim. É plenamente possível visualizarmos a tentativa. Vamos voltar para aquela pessoa que foi imposta a medida de isolamento, mas essa pessoa não aguenta mais ficar em casa e fala: eu vou passear. Bom, a pessoa chega até o portão de casa e, surpresa, tem um policial que sabia que aquela pessoa estava isolada e ele impede a pessoa de sair de casa. Qual que é o conceito de tentativa? O agente não consegue a consumação do delito em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente. E é exatamente essa situação que nós desenhamos. Ele não tentou, ele não quis descumprir o isolamento social? Sim. Conseguiu? Não. Por quê? Circunstâncias alheias à sua vontade. Vamos lá. É um crime de ação penal pública incondicionada e em virtude da pena cominada, lá no seu preceito secundário, a competência vai ser do juizado especial criminal. Uma outra observação que nos cumpre fazer é que o artigo 285 do Código Penal, que nos remete ao artigo 258 do Código Penal, traz aí uma agravação da pena. Então, se dessa conduta resultar lesão corporal de natureza grave, a pena será aumentada da metade. Agora, se desta conduta resultar morte, nós teremos a aplicação da pena em dobro. Bem, visto o artigo 268, vamos analisar agora o artigo 330 do Código Penal, que nos traz o delito de desobediência. Vamos para a redação do tipo penal. Desobediência, artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Já temos aqui, visto que quando se trata de crime de desobediência, nós temos uma lesão à administração pública. Então, a objetividade jurídica deste delito é o resguardo da administração pública, mais especificamente em relação à autoridade e respeito da administração pública. E mais especificamente ainda,
em relação às ordens emitidas por funcionários públicos competentes. Ordens legais emanadas de funcionários públicos competentes. Então, ordem legal se traduz no elemento normativo deste tipo penal. Desobedecer é a ação nuclear. Então, neste caso, a conduta se traduz em desobedecer a ordem legal emanada de funcionário público, que no caso tem que ser um funcionário público competente. Bem, outra questão que nós temos que aventar neste momento é que este tipo penal exige um efetivo conhecimento desta ordem legal por parte de seu destinatário. Então, para que a pessoa possa ser responsabilizada pelo crime de desobediência, ela tem que, obviamente, saber aquilo a que ela tem que obedecer. Então, ela tem que ter perfeito conhecimento acerca da ordem emanada pelo poder público. Bem, em relação à consumação deste delito, este delito pode ser praticado a título de ação ou omissão. Então, ele é um delito que pode ser praticado tanto de forma omissiva quanto de forma comissiva. Se a determinação, a ordem legal, estabelecer um comportamento comissivo por parte do agente, o crime se consuma no momento em que o indivíduo não cumpre aquilo que lhe foi imposto. Aí surgem duas situações. Temos que ver se foi imposto um prazo para a realização ou se não foi imposto um prazo para a realização daquilo que foi determinado pelo poder público. Se foi imposto um prazo, a situação fica mais tranquila. Ultrapassado o prazo, sem que o agente tenha realizado aquela conduta que lhe foi estabelecida, o crime está consumado. Mas este crime só se configurará, só se perfazerá se o agente não cumpriu a ordem de forma injustificada. A segunda situação aqui no comportamento comissivo é quando não foi estabelecido um prazo para a realização daquilo que lhe foi determinado. Então, nesta hipótese, em que não há um prazo, nós temos que esperar o transcurso de um lapso temporal juridicamente razoável, certo? E o que seria esse prazo, esse lapso temporal juridicamente razoável, né, juridicamente relevante? Neste sentido, senhores, nós teremos que analisar a questão do caso concreto, sem a qual nós não temos uma resposta fechada. Então, essa questão é decidida caso a caso. Mas falamos também que o crime de desobediência pode ser praticado em virtude de um comportamento omissivo. Então, vamos lá. Né? Em caso da forma omissiva, nós vamos ter o delito, né? Quando a ordem impõe uma omissão ao agente, o crime se perfaz, se configura, se consuma no momento em que o agente pratica concretamente aquela conduta que lhe era vedada. Mas tanto na hipótese de crime comissivo, da forma comissiva quanto da forma omissiva, o crime é formal. Mas uma observação que tem que ser feita é que a forma tentada só é admissível na modalidade comissiva. Aí a gente recorda direito penal parte geral que crimes omissivos puros não admitem a forma tentada. Tal qual ocorre no artigo 268, este crime é um crime de ação penal pública incondicionada, sujeito à competência do juizado especial criminal. Para fecharmos aqui a nossa fala, a nossa comunicação, gostaria de relembrar os senhores o que foi dito logo no início de nossa exposição.
que, concretamente, de acordo com a doutrina abalizada, provavelmente nós não teremos a aplicabilidade do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência, face ao fato que o artigo 268 do Código Penal, ele é específico. Então, por isso que a doutrina prega hoje que é ele que deve ser aplicado a todas aquelas situações que envolverem descumprimento de determinação do poder público aqui em esfera penal. Então, caríssimos, antes de encerrar a nossa fala, a nossa comunicação, quero deixar para vocês uma palavra amiga. Eu sei que este momento que nós estamos vivenciando é um momento muito difícil, que implica, em termos todos, muita paciência, muita criatividade para ficarmos trancados dentro de casa, de não podermos fazer aquelas atividades que nós estamos acostumados, de restringir essas atividades, né, tão aprazíveis às quais nós estamos acostumados. Então, peço a todos paciência, resiliência, criatividade, amor ao próximo e superação. Vamos todos sair dessa. Se Deus quiser, sairemos todos ilesos dessa. Então, deixo aqui um abraço enorme para cada um de vocês e votos de muito sucesso. Se cuidem, cuidem dos seus. Um grande abraço, mais um, e até a próxima. Sabemos que o direito é dinâmico, que muitas coisas que eram plenamente válidas e aceitas no passado, hoje são repudiadas, né, pelo ordenamento jurídico. E pela essa dinamicidade do direito, as coisas mudam. Quando gravamos o nosso vídeo sobre responsabilidade penal por descumprimento de determinação do poder público, nós tínhamos em vigor a Portaria Interministerial número 5. Mas, em 27 de maio deste corrente ano de 2020, fomos surpreendidos pela revogação desta Portaria Interministerial por uma nova Portaria Interministerial número 9. Então, vamos só recordar rapidamente. A Portaria Interministerial número 5, em seu artigo 4º, determinava a responsabilização penal por descumprimento de determinação advinda do poder público. Então, dentro desse artigo 4º, foi estabelecida a responsabilidade penal para aqueles indivíduos que descumprissem determinações em relação ao isolamento e descumprissem determinações relativas à realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais e tratamentos médicos específicos, todos estes relacionados ao Covid-19. Bem, também dizia o seguinte, que salvo se o fato constituísse crime mais grave, as pessoas que descumprissem tais determinações estariam sujeitas a sanções, pelo menos em tese, as sanções presentes no artigo 268 e 330 do Código Penal. Mas, como falamos, essa portaria número 5 foi revogada em 27 de maio de 2020 pela Portaria Interministerial número 9. Qual foi a motivação? Podemos apontar dois fatores principais. Primeiro, foi alegado, uma exacerbação de
comportamento de agentes do poder público, mais especificamente a polícia. Ou seja, o que é essa exacerbação? Abusos decorrentes da atividade de fiscalização do cumprimento dessas determinações. Também foi alegado que o Supremo Tribunal Federal já havia determinado que compete aos governos estaduais e municipais estabelecerem regras acerca desse período tão peculiar e tão dramático que nós estamos vivenciando. Então, caríssimos, tudo que nós dissemos, né, que foi dito acerca da portaria interministerial, hoje já não faz mais sentido, porque foi dito, justificado, que compete aos poderes estaduais e municipais a regulamentação de tal questão. Bem, então, encerro aqui este pequeno adendo sobre este tema tão polêmico, que é o descumprimento, responsabilização penal pelo descumprimento de determinação emanada pelo poder público. E caríssimos, como última fala aqui neste vídeo, deixo aqui, né, essa meu desejo emanado de que tudo vai passar. Em breve retornaremos à normalidade, queira Deus, com muita saúde, né? Então, caríssimos, muita responsabilidade, muito cuidado com os senhores, com os seus também. Sigam as recomendações emanadas pelos experts, né, da área competente. Um grande abraço, muita saúde a todos.